gente, tudo bem? Eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema super legal, que é sobre coloração pessoal. E para isso eu tô aqui com o Charles Marinho, que foi o profissional que fez o meu teste de coloração pessoal. E eu entrei em contato com ele pra gente fazer essa série de vídeos aqui do canal, para que vocês tirem dúvidas sobre o tema, porque eu sei que muita gente já me pediu sobre esse tema lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, eu, Natália Sol. Qual que é o seu Instagram pro pessoal seguir? O meu é Um Help do Charles. Vou colocar tudo aqui na descrição para você seguir ele lá também e conhecer o trabalho dele. Então, primeiramente, o Charles vai apresentar um pouquinho sobre ele e sobre o trabalho que ele desenvolve. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui. É um assunto que eu adoro falar. A gente já tá conversando sobre isso há algumas horas. Gente, é muito legal conversar com a Ana e muito obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço por você ter aceito participar aí dessa série de vídeos. Acho que o pessoal vai amar. Então, gente, meu nome é Charles. Eu sou consultor de imagem e stylist. Eu trabalho com análise de coloração pessoal, que é um teste que a gente fez junto. E a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre isso e tirar todas as dúvidas de vocês que choveu pergunta no Instagram. Muitas perguntas. Eu abri a caixinha lá e a gente vai usar alguns questionamentos desse para que a gente esclareça aqui para vocês agora. Então, Charles, eu, vou falar por mim, que eu sempre tive essa dúvida aí sobre o teste, de onde ele surgiu, porque é algo que eu não escuto falar há muito tempo. No meu caso, acho que é coisa de 1 ano e meio, no máximo, que eu escuto falar sobre esse teste, do pessoal fazer, descobrir a sua cartela de cores. Quando surgiu esse tal teste de coloração? Boa pergunta, Ana. Na verdade, assim, o teste explodiu ultimamente. Na última década, nos últimos 5 anos ele tem sido bem popular. Mas a história do teste começa lá nos anos 20, na escola de design Bauhaus. Então, com alguns mestres lá da Bauhaus, eles começaram a perceber o comportamento de alguns alunos na hora de usar algumas cores para fazer algumas das atividades, e isso foi muito potencializado. Os estudos deram uma iniciada nessa época já de colorimetria, mas a escola fechou, por um marco histórico aí, e depois na década de 40 apareceu uma segunda stylist, a Suzanne Cagle, e desenvolveu uma análise de coloração pessoal mais ou menos com o que a gente tem parecido hoje, publicando alguns livros. Que legal, olha, isso 1940. Olha, bem mais antigo do que a gente pensa. A gente pensa assim, nossa, tá todo mundo fazendo agora. Acha que é algo super atual, né? É bastante atual, porque ele se popularizou agora. Mas esse estudo é bem extenso. Depois, na década de 80, a gente tem uma segunda consultora de imagem fazendo de novo essa análise e definindo que a gente vai pegar algumas das cores que em relação à natureza e às estações. Daí começa a aparecer o nosso método sazonal. De que época que a gente está falando sobre isso? Aqui a gente está já nos anos 80, são 40 anos depois. A partir daí que entrou essa ideia de colocar natureza para exemplificar esse teste. Na verdade, de denominar as estações, de colocar as estações. Depois, na década de 90, finalzinho dos anos 80 e 90, a gente estendeu essas estações para o que a gente tem hoje de método sazonal expandido. Então, são 12 cartelas que vêm com as cores que tá na natureza, em cada um, mais ou menos como se fosse de um período do dia, numa estação específica. E daí a gente tem um método que foi o que eu usei em você hoje. E nos últimos anos, o Instagram proporcionou, eu sinto que as redes sociais proporcionou esse boom, porque, primeiro, é um método muito visual, Você vê o resultado na hora que você tá fazendo. Sim. E, particularmente, eu acho muito bonito as cartelas e, enfim. Muito legal, é um material gráfico legal, né? Sim, Eu acho que, como ele falou, já vem há muito tempo o estudo, mas talvez nos últimos anos eles deram uma cara mais interessante para entregar para o público talvez esse conteúdo, esse material. Exatamente. E o pessoal começou a se empolgar. Então esse método, como é feito hoje, com base nas estações, para denominar, mais ou menos quanto tempo que vem sendo realizado? A gente começou nos anos 80 com o método sazonal e depois nos anos 90 com o método sazonal expandido. Então, se a gente for ver, coisa de uns 30 anos. Mas se a gente relacionar o fato da internet ter ajudado a dar esse boom, que é coisa de uns 5 anos, esse boom. Sim, pelo que a gente tem visto, sim, nos últimos
de 5 a 7 anos tem explodido bastante. Bem intensificado, eu acho, nos últimos 2 anos, né? Bastante. Tem algumas consultoras na internet que dizem que a análise de coloração pessoal é o novo zodíaco. Todo mundo quer saber, ao mesmo tempo, qual signo eu sou e qual é a minha cartela. Então, exatamente, eu acho que é bem isso. É o boom de, qual cartela eu sou? Quando você deve ter passado por isso, quando você encontra suas amigas. Que cartela que você é? A minha é um pouco diferente. Você começa a comparar. É muito legal isso. Não, total. Eu lembro que quando eu comecei a despertar o interesse para descobrir sobre as cartelas, foi justamente porque eu já vi algumas amigas comentando e uma comparando com a outra super feliz, sabe? Minha cartela bate com a sua, nossa, é igual, a gente é igual, né? A gente se identifica com as pessoas. Eu acho que realmente, igual um signo. Sim. Então, quando eu vi essa movimentação, esse burburinho, eu falei, bom, preciso ver o que é isso aí. E daí foi onde eu procurei o Charles e a gente fez o nosso teste. Foi lá pelo meio do ano passado, de 2020. Foi mais pro finalzinho, né? A gente acho fez... que do meio pro fim, meio né? pro final, Mas acho que agosto, outubro. Foi por aí. A gente fez mais ou menos nesse período o nosso teste. Foi uma experiência incrível, eu confesso que eu tinha lá as minhas dúvidas, acho que todo mundo olha na internet e pensa assim, ó, não é possível, tem edição, é fake, mas eu posso garantir pra vocês que foi uma experiência incrível. Eu saí maravilhada, assim, né? Quando a gente encerrou o nosso teste, eu falei, meu Deus, todo mundo precisa fazer. E a gente ficou um tempo, né, conversando sobre o resultado, assim, a Ana me mandava, vou mudar o cabelo. Tá bom, vamos pensar num tom de cabelo pra você. Super! Depois do meu teste, muitas coisas mudaram, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, acho que foi legal pra gente já dar essa introdução sobre o tema do teste mesmo de coloração pessoal. É algo que eu achei incrível que aconteceu no mundo da moda. Eu acho que ele dita muitas coisas, faz a gente se conhecer, primeiramente, entender o porquê que às vezes a gente se sente bem, porque às vezes a gente não se sente. Exatamente. Por que algumas pessoas às vezes elogiam a gente que tem algo diferente, que tem algo legal e a gente não sabe explicar porquê. Então tudo isso a gente vai falar mais pra frente nos próximos vídeos. Então, esse vídeo a gente encerra por aqui. Muito obrigada por participar aqui comigo, compartilhar o seu conhecimento. Opa, pode deixar. Sempre e a gente, então, vai continuar esse tema ainda. Já a nossa conversa não parou por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai entender como é feito o teste. A gente vai mostrar aqui pra vocês como ele é feito no momento que você chama esse profissional capacitado para fazer, o que é feito no momento do teste para que a gente chegue no resultado final. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!